Por que esses soldados estão segurando uma edição do Estadão? E o que isso tem a ver com a criação da USP? Um bom lugar para explicar essa história é aqui, no viaduto Júlio de Mesquita Filho. Ele que recebeu esse nome, claro, em homenagem ao jornalista e dono do Estadão. O viaduto é uma espécie de continuação do Minhocão, depois da Praça Roosevelt, que está lá ao fundo. E passa sobre uma avenida que tem tudo a ver com essa história também, a 9 de Julho. E a 9 de Julho se liga a uma outra via que foi batizada com uma data importante dessa história, a 23 de maio. Vocês sabem o porquê dessa data ou não? Olha, isso aí eu não sei. A 9 de julho é a Revolução Constitucionalista de 1932. É a Revolução de 32. Porque isso aí já veio de muito passado, não é isso? E a 23 de maio também foi uma revolução, só que acho que em 1924. É isso? Dia 23 de maio, faz ideia? É, sim. Então vamos começar a amarrar essas pontas soltas justamente pela data menos lembrada, o dia 23 de maio de 1932. São Paulo era um verdadeiro barril de pólvora. Isso porque a população paulista estava insatisfeita com a perda de autonomia do Estado e a concentração de poder do governo de Getúlio Vargas, depois que o gaúcho deu um golpe e tomou a presidência em 1930. Aquele ano de 32 já começou com um grande protesto em 25 de janeiro na Praça da Sé. E no dia 23 de maio, o choque entre apoiadores de Vargas e um grupo de manifestantes terminou com feridos e mortos. Entre os que morreram, 4 jovens estudantes: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Você talvez se lembre da sigla MMDC, lá das suas aulas de história. Ela serve para definir os 4 jovens estudantes que foram mortos nesse conflito. Eles viraram verdadeiros mártires dessa insatisfação popular de São Paulo contra o governo central. E os restos mortais deles, inclusive, estão aqui no obelisco do Ibirapuera. Pois é, talvez você não soubesse, mas o obelisco de Ibirapuera se chama Obelisco Mausoléu aos Heróis de 32. E aqui também estão os restos mortais de outros 713 combatentes da Revolução daquele ano. E os jardins aqui do obelisco, eles dão para qual avenida? Justamente a 23 de maio, que é a data em que os 4 estudantes foram mortos. Tá tudo conectado. O Estadão teve um papel preponderante na Revolução de 32. A família Mesquita, que já era dona do jornal, expressava o seu descontentamento com o autoritarismo de Getúlio Vargas. Os irmãos Júlio de Mesquita Filho, Francisco Mesquita e Alfredo Mesquita, por exemplo, se alistaram entre os 200 mil soldados voluntários do movimento e foram para a frente de batalha no Vale do Paraíba. Foi uma verdadeira guerra civil. Agora eu vou mostrar para vocês um objeto que está aqui no Estadão e que tem tudo a ver com essa história que a gente está contando. Vamos lá. Essa bandeira aqui foi hasteada no dia 9 de julho de 1932 no Largo São Francisco, a Faculdade de Direito aqui de São Paulo, e ficou por lá até o final dos combates. E aí, quando ela foi arriada, foi entregue a Júlio de Mesquita Filho, como um símbolo da contribuição do Júlio e do Estadão nas batalhas. Depois de 84 dias de combate, os paulistas sucumbiram. Mesmo vencidos, conseguiram pressionar o governo a colocar um interventor paulista em São Paulo, Armando Salles de Oliveira, e a promulgação de uma nova Constituição em 1934. Pois é, o timing da criação da USP no ano de 34 tem tudo a ver com a Revolução de 1932. Com São Paulo derrotado no campo de batalha, voltou a crescer no estado a ideia de que era preciso vencer no campo da educação. Tanto que o lema da universidade em latim é Scientia Vinces, que significa vencerás pela ciência. Mas a cidade universitária, como a gente conhece, só foi inaugurada na década de 50. Antes disso, os trabalhos na USP começaram aqui, na rua Maria Antônia 294, onde foi inaugurada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Esse aqui foi o principal prédio da USP até 1968, quando rolou a Batalha da Maria Antônia, que foi um confronto entre estudantes da Universidade de São Paulo e da Universidade de Mackenzie no contexto da ditadura militar. Depois disso, os prédios acabaram destruídos e foram cedidos a outras instituições. A USP só retomou o controle desses prédios aqui já nos anos 2000 e transformou eles no Centro Maria Antônia, que é um local que tem peças de teatro, exposições, cursos e outras atividades culturais.
O Estadão já abraçava a ideia de criar uma universidade aqui em São Paulo no século XIX. Em 1880, o jornal publicou um artigo na primeira página pedindo o esforço dos modestos cidadãos da província na criação dessa instituição. O projeto não vingou à época, mas plantou uma semente. Na década de 20, as discussões voltaram com força. Júlio de Mesquita Filho escreveu o livro A Crise Nacional, onde ele denunciava a pobreza inacreditável da produção intelectual brasileira. E aí, no ano de 1926, o Estadão passa a publicar uma espécie de pesquisa chamada A Instrução Pública em São Paulo. A ideia era fazer um questionário com profissionais da educação aqui em São Paulo para entender o panorama do ensino paulista em todos os níveis, do primário ao superior. E aí, ao longo daquele ano de 1926, as respostas desse questionário foram publicadas no Estadão, dando luz aos problemas da educação aqui em São Paulo. Depois da Revolução de 1932, é Armando Salles de Oliveira quem assina por decreto a fundação da USP em 1934. A Revolução de 1932 e a criação da USP em 1934 são eventos fundamentais da história de São Paulo e estão espalhados ao longo da cidade, como você viu nesse vídeo. E eles também têm tudo a ver com a história do Estadão, um jornal que, àquela altura, na década de 30, tinha pouco mais de meio século de vida. Agora, a gente já tem 1 século e meio. E vai continuar contando essa e outras histórias dos nossos bem-vividos 150 anos.